Olá, aluno! Sou a professora de redação, me chamo Tamires. Hoje vamos dar continuidade ao assunto trabalhado na aula 1, combinado? Vão à unidade 3 do nosso caderno 1 de língua portuguesa. Estamos trabalhando o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Lá vou pedir para vocês abrirem a página 80 do nosso livro. Lá eles vão estar dizendo, vão estar fazendo uma explicação acerca desse gênero. Vai falar que as histórias em quadrinho apresentam personagem, apresenta diálogos em forma de balão, apresenta quadrados que vai dar segmentos às ações da historinha, apresenta uma linguagem mista. O que quer dizer isso, uma linguagem mista? Vai ter o uso da linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal é o uso de orações e frases. E a linguagem não verbal não utiliza palavras, e sim expressões dos personagens. Combinado? Lá não vamos ter um balão de diálogo para a linguagem não verbal. Vamos ter só a expressão dos personagens. E vamos ter também o uso da figura de linguagem chamada onomatopeia. Esse tipo de figura de linguagem representa o som ou ruídos que acontecem no nosso meio social. Por exemplo, quando a gente quer representar que o personagem está batendo numa porta, a gente vai representar pela figura de linguagem onomatopeia toque-toque. Combinado? E vamos ter também o uso das interjeições, que é o ai, ei, eita. O que é a interjeição? São expressões que vai representar sentimento, dor, pensamento relacionado ao personagem. Combinado? Essas são as características básicas de uma história em quadrinhos. Além de ter título, a história em quadrinho vai ter título, os quadrinhos em sequências das ações da história, vai ter um começo, meio e um fim, e sempre no último quadradozinho, vamos ter o desfecho dessa história, tá? Então a história quadrinho vai ter começo, meio, fim, vai ter título e o desfecho no último quadrinho. E o que diferencia a história em quadrinho de uma tirinha? Que a tirinha, ela é uma história pequena. Vai ser feita em quadrados, mas a história é pequena. Agora, a história em quadrinho, não. Vai ser uma história que vai ter mais personagens e uma história mais longa, tá? Eu vou trazer como exemplo de história em quadrinho a Turma da Mônica, para podermos olharmos essas características da história em quadrinho. Temos uma história em quadrinho da Turma da Mônica. Aqui vamos ter o emblema, né, relacionado a essa campanha, todas as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, desses personagens, são representados pelo esse emblema Turma da Mônica, tá? Aqui vamos ter o título, que é a história do Natal, e vamos ter o primeiro quadrado, que vamos ter a Mônica cantando, vamos ter o uso de uma onomatopeia, que é o puff, que é o barulho de o toque da bola do pé, posicionando a bola para frente, né? Representação de uma onomatopeia. Vamos ter o balão de diálogo do Cascão. Isso aqui e a presença e apresentação dos personagens. E tudo em uma linguagem verbal. Aqui vamos ter o segundo quadrado, o terceiro, o quarto e o quinto, fazendo o desfecho dessa história toda. Aqui podemos observar as estruturas básicas de uma história em quadrinho, que é o título,
o balão de diálogo, os personagens, o uso da onomatopeia, o uso, deixa eu ver se aqui vai ter o uso da interjeição. Aqui, vamos ter o uso da interjeição aqui no último quadradinho, ó. Ai, 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 representando do, tá? Aqui podemos observar também a sequência da história em quadrados e os balões de diálogo, tá bom? Vou passar para o segundo exemplo de história em quadrinhos. Nesse segundo exemplo, galera, vamos ter o nome da história, o título. Vamos ter aqui, em vez de balão de diálogo, vamos ter o balão que representa a fala do narrador. A fala do narrador da história, gente, estou falando muito errado. Do narrador da história vai ser representado pelo esse balão retangular. Aqui temos a presença de algumas características das histórias em quadrinhos, tá? Vamos ter o título, a apresentação dos personagens, a história montadas em quadrados com início, meio e fim e um desfecho da história. Professora, todas as histórias em quadrinho vai ter onomatopeia? Não. Todas as histórias em quadrinho vai ter o uso da linguagem não verbal? Não. Então, as histórias em quadrinhos, ela vai apresentar como características principais o quê? O título, a história, tendo a sequência das ações com o início, o meio e o fim, e a presença dos personagens, e alguns vai apresentar o balão referente à fala do narrador, o balão referente à fala dos personagens, que vai dizer o diálogo. Combinado? E o uso também da interjeição também nem sempre vai aparecer, tá? Algumas coisas vão ser mais básicas, que tem que aparecer, que tem que ter, e as outras não. Combinado? E para darmos continuidade sobre esse conteúdo, hoje eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 81. Lá vamos ter a discriminação de uma história em quadrinho, que é do caso do Chico Bento, tá? E vai ter umas setinhas. Essas setinhas é para você sinalizar o que está se referindo ali. A primeira setinha, ela está sinalizando o título dessa história em quadrinho, que sempre tem que estar escrita em letras maiúsculas, tá? Já a segunda seta, que é lá no terceiro quadrinho da história, vamos ter essa seta sinalizando o uso da interjeição, tá? De acho, combinado? Já na terceira seta do quarto quadrinho, sinaliza um balão de fala, ou seja, um balão que tem a linguagem formal, combinado? E a quarta seta, no quinto quadrinho, vamos ter a sinalização de uma imagem, simplesmente de uma imagem, nesse quadrado. Então, vamos ter o uso da linguagem não verbal. Na quinta seta, no sexto quadrinho, vamos ter algumas demarcações gráficas, que vai ser válida para a história em quadrinhos, que é as linhas cinéticas, tá? Que vai sinalizar o movimento ou a caída, alguma coisa assim, sempre voltado para o movimento do personagem. Combinado? E por fim, no sétimo quadrinho, vamos ter 3 setinhas. A primeira está representando o uso da onomatopeia. A terceira está sinalizando uma metáfora visual, ou seja, uma metáfora que você está comparando o uso daquela imagem com uma dedução de uma linguagem, combinado? E a terceira seta está sinalizando o fim da história em quadrinho. E isso que eu peço que vocês façam esse primeiro exercício, sinalizando essas setinhas e o que ela está se referindo, o que está acontecendo naquela historinha.
tá? Após isso, eu vou pedir para vocês abrirem um livro na página 60. E é para vocês fazerem um exercício da página 60 a 67, da página 68 a 72, tá? Para fazer esse exercício em aula, terminou de fazer o exercício, manda um videozinho para o nosso grupo do WhatsApp, combinado? E hoje estamos encerrando a unidade 3 do livro 1, do caderno 1, melhor dizendo. E para a próxima aula vamos dar início à unidade 4. Na quarta-feira eu vou postar um vídeo lá no nosso canal do YouTube da escola, o gabarito, falando sobre o gabarito dos exercícios. Combinado? É para vocês olharem, acessarem e assistirem, que eu vou estar explicando passo a passo do gabarito do exercício. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que te retorne logo para nossas aulas presenciais e que você esteja, né, se cuidando. Então, até breve, galerinha!